Deus seja louvado. Amém. 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 Deixa eu liberar para todos aqui para nós falar amém, tá bom? Amém, Amém. né? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, e a guia do Espírito Santo, a palavra do Senhor, segundo o Evangelho por Lucas. Nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, no capítulo 7. No versículo 36, fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 50. Do verso 36 até o 50, até o final. Bom? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Estou dando um tempinho para que todos acham, né? Porque é importante, irmãos. É importante que todos estejam com a Bíblia em suas mãos. Aos que estão trabalhando, vão ouvindo. Mas os que estiverem em casa, é bom, acompanhem na leitura. Além de gravar, os olhos vão vendo e o Senhor, Ele vai nos abençoando e vamos entendendo melhor. Tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus inicia assim, irmãos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-me, mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho por mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e murcho enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os que muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui, amados. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Deus. Meus irmãos,
Nós temos aqui a passagem, o Senhor Jesus, ele foi convidado, irmãos, por um dos fariseus. Vocês sabem que os fariseus eram mestres, assim como os saduceus, né? Tem os escribas. E aqui foi um fariseu chamado Simão. E esse fariseu convidou. Nós não sabemos aqui, irmãos, se ele queria ouvir os conselhos de Jesus ou poderia estar tentando, mas por certo, ele fez um convite ao Senhor Jesus que fosse à casa dele. E veja que o nosso mestre, o nosso Salvador, ele é mestre e Salvador, nosso Salvador, ele aceitou o convite de Simão e foi até a casa dele, provavelmente para uma refeição, e sentou-se à mesa. E nós vemos aqui na palavra de Deus, irmãos, que também uma mulher, ela era da cidade, uma pecadora. Lá eles, quando chamavam uma mulher de pecadora, irmãos, era uma mulher, provavelmente uma prostituta, uma mulher que estava da vida, né? E ela, também essa mulher da cidade, ela sabia, sabendo que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro e com unguento, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Provavelmente esta mulher, essa pecadora, ouviu os discursos do Senhor Jesus, ouviu os ensinamentos dele, o caminho da salvação, e essa mulher, ela foi até a casa do fariseu. Irmãos, o fariseu, ele se considerava muito santo, o correto, sem pecado. Nós vamos ver isso mais à frente. E imagina essa mulher pecadora entrando na casa do fariseu. Ali havia bastante pessoas, os discípulos do Senhor Jesus estavam ali. E esta mulher, ela foi por detrás e ela se ajoelhou aos pés do nosso Senhor Jesus e ela chorava, irmãos. Glória a Deus. Amados, olha a atitude dessa mulher pecadora. Ela estava chorando. Então, as palavras do Senhor Jesus tocou na alma desta mulher. E no choro dela, glória ao nome do Senhor, ela começou a regar-lhe os pés com as próprias lágrimas dela. Irmãos, eu creio que era um choro muito profundo e de muitas lágrimas. Não sabemos o tamanho de provação que essa mulher passava, como ela estaria atolada num pecado e como que ela não conseguiria sair sozinha. Mas o Senhor Jesus deixou a sua palavra de salvação e ela creu no Senhor Jesus, ainda que não tinha nenhum conserto com o Senhor, mas só de ouvir a palavra com o Senhor, ela creu. Cremos que antes dela chegar aos pés do Senhor Jesus, numa das pregações que Cristo estava fazendo entre as multidões, e esta mulher lá, ela deveria ter chorado muito, porque as palavras do Senhor, do Salvador, de Cristo, o Messias, atingiu o coração daquela mulher. E ela ficou sabendo que o Senhor Jesus estava na casa desse Simão, o fariseu. Irmãos, vendo aqui que essa mulher, ela estava com muita lágrima, chorando aos pés. E todo mundo ali vendo, irmão, porque não é comum uma mulher ir para os pés de uma pessoa e as lágrimas cair aos seus pés e ela pegar o seu próprio cabelo e enxugar os pés, como enxugou os pés do Senhor Jesus. E esta mulher fez isso, essa pecadora. Além dela enxugar com seus cabelos compridos, olha, irmãos, que glória a Jesus, glória a Deus, que obra linda. Ela precisaria estar com seus cabelos compridos como se fosse uma toalha para enxugar os pés do Senhor. E ela enxugava e beijava os pés do Senhor Jesus, demonstrando a ele: o Senhor me salvou, o Senhor me tocou, o Senhor está mudando a minha vida, o Senhor mudou a minha vida. Ela fazia isto, irmãos. Não precisaria falar com as palavras, pelo gesto dela, já estava demonstrando tudo isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando ela estava beijando os pés do Senhor, ela pegou aquele alabastro
e ela ungia os pés do Senhor Jesus. Ela passava aquele unguento e com as suas mãos ela massageava os pés do Senhor. E aquele cheiro exalava, irmãos, e era de uma pecadora aquele produto. Olha que coisa linda. E ali foi demonstrado que uma pecadora reconhecendo o seu Salvador, o seu Salvador Jesus Cristo, o Messias. Mas logo à frente, irmãos, encontramos uma situação num outro ângulo, que é o versículo 39, igreja. Quando isto viu o fariseu, que o fariseu tinha convidado o Senhor Jesus, o fariseu não convidou esta mulher, irmãos. Ele só convidou o Senhor Jesus, e lógico, os amigos deles, né? E demais fariseus provavelmente estariam ali, glória ao nome do Senhor Jesus, junto com os convidados, com os discípulos, glória ao nome do Senhor Jesus, com os discípulos, e assim por diante. Esse fariseu ouviu isso, e ele dizendo consigo mesmo, como é que a gente fala conosco mesmo, irmão? Com os nossos pensamentos. É só nós mesmos que falamos com nós. Sabe aquele momentinho que você fica pensando e fala consigo mesmo, mas como que pode, que nem ele fez aqui? Se verdadeiramente, ele pensando, se verdadeiramente esse homem fosse um profeta, ele saberia bem quem é esta mulher e que lhe tocou, pois essa mulher é uma pecadora, uma prostituta, por certo, né? E o nosso Senhor Jesus, ele conhece o coração de cada um, amados. E o Senhor Jesus conheceu o pensamento desse fariseu, Simão. E logo que ele pensou assim, Jesus já deu a resposta. Ele pensou e Cristo respondeu publicamente, dizendo desta forma para o próprio fariseu, dizendo assim para o Simão, esse fariseu. Ele disse assim, no versículo 40, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Lógico, o fariseu já respondeu, dize, mestre. Aí o Senhor Jesus fala, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, o credor perdoou ambos. Simão, diz, qual desse mais amou, que amará mais? Qual deles o amará mais? E é claro, né, irmãos? Até nós aqui sabemos que quem mais tem dívidas e é perdoado, mais ele tem amor a essa pessoa que perdoou. Porque era uma dívida impagável. E aqui, o Simão responde, mestre, né? Nós temos Jesus como Salvador. E ele disse assim, mestre, eu tenho por mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse, muito bem, Simão, você julgou muito bem isso aí. Julgasse bem. E Jesus olha para a mulher. Irmãos, o que o Senhor ensina aqui nesta santa bendita palavra? Veja bem, esta mulher, ela era uma pecadora, sim, que toda a cidade conhecia ela. Uma mulher sem moral, uma mulher que poucas pessoas conversariam com ela, era uma mulher que muitos procuravam ela para os seus desejos carnais, mas ela não tinha a mesma sorte que uma outra pessoa, pois ela só Deus sabia a situação que essa mulher estava. Talvez uma vida que ela também não queria estar. Tem momentos na vida das pessoas, irmãos, que as pessoas são empurradas dos pecados quando está na mão do adversário e às vezes entra em situações que nem ela quer. No caso da mulher, às vezes ela não queria isso. Não seria até por uma ser vergonhice. Mas depende da situação, depende do que acontece. Só Deus sabe o que aconteceu na vida desta mulher. Porque teve mais pecadoras, teve mais adúlteras, teve mais pessoas prostitutas. E cada uma tem uma história. E cremos que muitas delas ouviram, porque Jesus, ele sentava junto aos pecadores, eles anunciavam. Alguns criam, outros queriam continuar na sua vida de pecadora. Mas esta mulher, ela quis mudar a vida dela.
Só que por si só, ela não poderia mudar, porque ninguém consegue mudar por si só, se não for Cristo na vida da pessoa. E bem-aventurado quando nós deixamos, irmão, Cristo entrar na nossa vida. Sabe quando nós deixamos que ele toma toda a autoridade que ele tem e toma a nossa vida e nós confiamos nele, tudo torna-se perfeito. E esta mulher, ela chorou naquele dia enquanto Cristo anunciava a salvação, o caminho, a verdade. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Esta mulher, quando soube desse convite, e que, porque tudo era anunciado, olha, ele está lá na casa de Simão. Irmão, ela não quis saber se ela ia ser convidada ou não, ela queria Cristo. Ela não ia sentar na mesa para jantar, que ela sabia que ela não era benquista lá. Simão não a convidou. Esse fariseu não queria um pecador perto dele, porque ele se julgava santo, porque ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a palavra, ele conhecia as leis, mas ele não queria aquela mulher. Mas aquela mulher também não foi lá para fartar o seu ventre, ou seja, alimentar o seu estômago, vamos dizer, nós aqui, um português aqui, claro, bem popular, porque é o ventre, é o alimento que vai ao ventre. Então, ela não estava atrás disso, ela estava atrás do mestre, ela estava atrás do seu Salvador, ela estava indo ao encontro de quem ela começou a amar. E o amor dela por Cristo foi tão grande, igreja, mas tão grande, que ela não se contia e ela não conseguia falar. Por certo, essa mulher, irmão, é uma humildade muito grande. Você imagina, irmãos, a mulher se prostrar nos pés do Senhor Jesus, numa mesa, diante de uma mesa farta de comida. Aquele momento parou tudo, as pessoas não comeram, e aquela mulher, colocando os seus cabelos ali, ela chorava, e o choro dela, por certo, ela tinha aquele choro que ela até soluçava, e aquilo todo mundo ouvia, aquele choro profundo, que a pessoa até começa a soluçar. Não é que era murmuração, era uma voz que fazia assim, tadinha. E todo mundo ouvindo. Mas ninguém teve compaixão desta mulher, nem o fariseu. Mas Jesus, que conhece o coração de cada um, ele tem compaixão do pecador, ele tem compaixão das pessoas que foram, não tem como mudar a sua vida. E nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, por esta palavra, o nosso Senhor Jesus vai mudar a vida de alguém, vai mudar a vida de outros que vão ouvir esta palavra. Porque o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, ele está na nossa vida. Amados, fariseu, como foi dito, ele julgou muito mal. Ele não queria a presença daquela pecadora. Irmãos, e Jesus conhecendo, e ele pensando, Jesus viu isso, fez essa pergunta para ele. E ele, na simplicidade, ele foi respondendo que ele achava que era certo. Ele falou, Senhor, claro, você vê que o Senhor Jesus, irmão, ele usou o dinheiro, porque assim ele fez uma comparação, que se ele falasse do pecado, aquele fariseu, ele não ia aceitar. Então, o Senhor falou do dinheiro, dizendo que uma pessoa tinha uma dívida de 500, a outra tinha uma dívida de 500, de 50 dinheiros. E os dois entraram numa dificuldade e não conseguiram honrar a sua dívida, não conseguiu pagar a sua dívida. Mas o dono, o credor, olha o nosso Deus como ele é maravilhoso. O credor, vendo a situação dos dois, ele perdoou ambos. Todos os dois foram perdoados. E aí Jesus fala para Simão, Simão, qual deles que amará mais esse credor? Quem vai amar mais o credor? Simão já respondeu, Senhor, por certo, aquele que foi mais perdoado, ao que tinha uma dívida maior. Então o Senhor Jesus só disse isso para Simão. Simão, você respondeu muito bem. Jesus não conversou mais com o fariseu. Agora o Senhor Jesus tem um encontro com a pecadora. Imagina aquela pecadora escutando esta conversa, irmão. E ela sabia que o fariseu, conforme Jesus declarou ali, estava falando dela.
E o Senhor Jesus, voltando-se para a mulher, enquanto ela limpava os seus pés, ele disse a ela, disse para Simão, Simão, olha o Jesus voltando para ela, quer dizer, o Senhor Jesus olhando para ela, e ela naquele ato de humildade, todo mundo, irmão, porque se está escrito aqui, todos viram esse episódio. Todos que estavam à mesa viram esse episódio. E ele olhando para ela, falou para Simão, Simão, chamando a atenção dele, vês tu esta mulher? Jesus não poderia apresentar todas as outras pessoas, irmãos? Não. Jesus foi defender do acusador contra ela. O Senhor Jesus foi a defesa daquela pecadora. Irmãos, pode ter certeza que Cristo nos defende. O Senhor sabe como cada um de nós estamos na presença dele. Ele conhece tudo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então ele disse bem claro, Simão, eu entrei aqui na tua casa e não me deste água para os meus pés. Queridos, naquele tempo, só para vocês entenderem, os judeus usavam muito isso. Quando vinham de uma viagem, o seu convidado chegasse na casa deles, glória a Deus, até digo isso para vocês, irmãos, lá em 1977, eu lembro isso, muito claro, 75, 77, no sertão da Bahia, meu avô tinha uma fazenda ali, e muitos viajantes passavam porque tinha uma estrada que ligava para outra cidadezinha, né? E eles chegavam na casa do meu avô, e nós íamos com a bacia Ágata. Quantas vezes Deus me deu a graça de lavar os pés dos viajantes? Nós tínhamos ali uma toalha, o sabão é aquele sabão de pedra, cheio de cores lá, que tem umas manchas lá, não sei nem dizer como que era, mas era o sabão da época, né? Sabão de pedra que falava. Então, a gente lavava os pezinhos dele e tinha aquelas buchinhas de cerca, eu nem sei falar direito, aquelas buchas que tem pendurado assim, que a gente descascava quando ela ficava velha, né? Tirava a semente e a gente fazia aquela parte e lavava os pés do viajante, chamava de precata, irmãos, que é a sandália. Olha só que coisa. O chinelo nós chamávamos de precata. Os antigos lá do Nordeste sabem disso, né? E assim, queridos, nós enxugava e lavava eles. Depois que estava tudo lavadinho, a bacia estava cheia daquela terra vermelha, cheio daquele pó, a água ficava vermelhinha. Vermelhinha que nós dizemos assim, marrom, né? A sujeira da terra. E nós tirava o pezinho dele, nós colocava a toalha, enxugava os pezinhos dele, depois nós dávamos uma outra bacia e eles mesmos lavavam as mãos dele e estava a toalhinha ali. E os pés, quem lavava era nós. Depois nós limpava a precatinha, colocava nos pés deles, aí eles iam sentar na sala para conversar, ou também nas refeições. Assim, irmãos, assim os judeus faziam. Eles tinham isso. E o Senhor Jesus chamou a atenção desse Simão. Simão, quando eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Mas essa mulher, ela regou os meus pés com as suas próprias lágrimas. Amados irmãos, entenda isso. As lágrimas da mulher, da pecadora, foi muito mais forte do que uma bacia se tivesse ali de água. Simão negou a água para limpar os pés do Senhor Jesus. Mas a mulher, ela mesma, oh irmão, oh igreja, nessa comunhão tão santa, fica aí na meditação, na reflexão e bem na comunhão com Deus. Irmãos, todos vocês sabem, quando o nosso corpo está sujo e quando nós lavamos, vamos banhar, a sujeira desce e vocês veem que quem principalmente trabalha na roça, sai aquele encardido, você vê até a água marrom no chão e vai para o ralinho nos dias de hoje. Quem usou as bacias, como Deus me deu a graça, fica tudo marrom aquela água. Irmãos, a mulher não era pecadora, cheia de sujeira espiritualmente? Aquela mulher não se importou de sujar os seus cabelos. Ela tirou a sujeira dos pés de Jesus, do andar, daquela poeira que o Senhor andou até chegar à casa de Simão, e ela transferiu toda aquela impureza dos pés
E qualquer um sabe disso, que quando nós andamos de chinelo, principalmente na estrada de terra, nós ficamos com os pés encardidos. As lágrimas dela removeu toda aquela sujeira e ela, com seus cabelos, ela enxugou, e aquela sujeira dos pezinhos do nosso amado e Salvador Jesus foi transferido por cabelo dela. Irmãos, quem tem cabelo, mulher que tem cabelo comprido, ela sabe quando o cabelo tem que ficar limpinho, quando o cabelo está sujo, incomoda, tem que lavar, tem que limpar, deixar bastante limpo, não é verdade, amados? Essa mulher não estava se preocupando mais com ela. Ela se preocupava com o Senhor Jesus, com o seu Salvador. E ela também não estava na esperança do seu perdão, porque ela não foi com aquela intenção. Ela só foi de gratidão a ele. Ela agradeceu muito a ele por as palavras que saíram tocar no coração dela. Naquele momento ela sentiu que ela poderia ter uma chance na presença de Deus, porque Jesus Cristo, ele é o próprio Salvador. E ela achou naquele momento, ela nunca imaginava que ela teria uma salvação. Ela nunca imaginou na vida dela, irmãos, que ela seria salva, que ela seria de Jesus Cristo. Só o que ela pensava era o seguinte: era tocar nos pés do Senhor. Ela ser grata por ele ter tirado uma dor, um peso do coração dela. Irmãos, ela, por certo, ela fazia todo aquele pecado. Às vezes ela nem queria, mas a situação obrigava. E ela não sabia como sair desta vida. Mas, de repente, Jesus muda a vida dela. E creio, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai mudar a vida de muitos de nós. E muitas pessoas que estão no mundo cheio de pecado vão ser libertas em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra de Jesus Cristo. E aqui o Senhor continua a conversa com o fariseu. Simão, você não me deste o ósculo? Todos sabem, irmãos, que o ósculo é o ósculo do amor, da caridade, é o beijo da hospitalidade. Quando nós beijamos aquela pessoa que recebemos em nossa casa, recebe aquele beijo da hospitalidade, do amor. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o fariseu, irmão, não fez isso. Aí Jesus compara aquela pecadora com o fariseu. Sabe, Simão, mas esta mulher, desde que entrou aqui, ela entrou aqui, tipo assim, você teve toda a oportunidade de fazer isso comigo, você não fez. Mas desde que ela entrou aqui, ela não tem cessado de beijar os meus pés. Em outras palavras, ela não se sentia digna de oscular, mas ela, pelo menos aos pés, ela se sentiu que poderia beijar aos pés do Senhor. E ela fez isso. Ela não cessou de beijar. Irmãos, todos sabem que quando nós saudamos com o ósculo do amor, da hospitalidade, nós damos um beijo na face do nosso amado irmão, a irmã com a sua amada irmã, mas essa mulher não. Ela não parava de beijar. Quem ama, beija, irmão. Mas é um beijo de amor de Cristo mesmo. E ela não parou de cessar de beijar os pés do Senhor. Aí Cristo vai e mostra a terceira vez a situação. Ele diz assim: sabe, Simão, tu não me ungiste com o óleo. Quando se fala o óleo aqui na palavra, é azeite, tá, meus amados? Lá eles usavam azeite da oliva. É um azeite precioso. E ele diz assim: tu não me ungiu a cabeça com azeite, mas esta que você está julgando que é pecadora, que é prostituta, sabe que você está aí no seu pensamento, que sabendo que se eu fosse profeta, eu sabia quem era ela, é essa aí que eu estou relatando para você, sabe, Simão? Pois é, você não me ungiu com a minha cabeça, né? E esta mulher, aleluia, ela veio com o seu alabastro e ela ungiu os meus pés com um unguento. Por isso que está exalando esse cheiro aqui. Ela limpou os meus pés, chorou, enxugou, transferiu para os seus cabelos a impureza, porque ela sabe que ela é impura. Ela reconhecia, irmãos, que ela era pecadora. O que ela não imaginava é que Jesus estava lá para perdoar ela. Isso ela não imaginava. Irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus.
Vocês creem que Deus ama demais vocês? Vocês creem que Jesus Cristo ama todos vocês e ama todos aqueles que reconhecem os seus erros, seus pecados e correm para os pés do Senhor Jesus? Pode ter certeza, Jesus nunca vai virar as costas, irmão. O Senhor Jesus nunca vai virar as costas para nós, para nenhum de vocês. Mas olha só que Jesus mostra. Sabe, Pedro? Pedro não, perdão. Simão, que era o fariseu. Era com esse Simão. Sabe? Essa mulher, ela ungiu meus pés com teu unguento. Então, por isso que eu vou dizer uma coisa para você, Simão, para o fariseu. Que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, perdoado. A quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe, irmãos, Jesus Cristo não estava dizendo, não era esse o assunto que muitos podem pensar. Bom, essa pecadora, como tinha bastante pecado, ela foi perdoado muito os seus pecados. Simão, o fariseu, tinha pouco pecado, então também foi perdoado pouco pecado. Não foi isso que Cristo quis falar para ele. O que Jesus quis falar para ele é que ele estava se achando que ele não tinha pecado. Por isso que ele não tinha comunhão com aquela mulher e ele não esperava que ela estaria na casa dela e não foi convidada. Ele se julgou ele limpo, um homem que não tinha pecados, mas esta mulher, ela estava cheia de pecado e ela estava num lugar, num ambiente que não era o seu lugar. Se fosse pelo Simão, Simão tirava ela ali. Mas como ela estava nos pés do Senhor Jesus, ele não tirou ela. E bem-aventurado, irmãos, quem está nos pés do Senhor Jesus, que ninguém tira vocês das mãos do Senhor Jesus. Ninguém tira nós do Senhor Jesus. Pois bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor Jesus. E assim, Simão, glória ao nome do Senhor Jesus, Simão, olhando aquilo, ele refletiu. E o Senhor Jesus deixou muito claro isso, irmãos, para todos nós. Igreja, nos dias de hoje, nós também, irmãos, alguns filhos de Deus são nascidos na graça de Jesus Cristo, nascidos de pais crentes, então vem crescendo nesta graça. E tem outros que eles vêm do pecado, do mundo do pecado, vêm lá da prostituição, vêm do mundo da droga, vêm do mundo da bebida, e Jesus Cristo vem salvando todos eles. E às vezes, irmãos, não é? Alguns são libertos na hora, outros alguns tempo, mas às vezes nós temos que cuidar, tomar cuidado, igreja. Nós somos nascidos dentro das palavras de Jesus Cristo, que vem nascendo dos pais crentes. E às vezes temos que tomar muito cuidado de olhar para uma pessoa e dizer mal contra aquela pessoa, dizendo que glória ao nome do Senhor Jesus, que aquela pessoa, ela estava, glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, perdoa, eu estou aqui na comunhão, não vou poder responder as perguntas aqui, por favor, vou continuar aqui na comunhão para que o Espírito Santo venha nos declarar tudo. Depois nós fazemos as perguntas, tá bom? Mas vamos continuar na comunhão, vamos dar glória, vamos louvar o Senhor. Peço perdão, senão vai tirar a comunhão e eu não vou conseguir transmitir aquilo que o Senhor está mandando, tá bem, meus amados? Vamos continuar nessa comunhão gloriosa. Então, amados, então, nós que fomos batizados, nós que somos batizados, nascemos em Cristo Jesus, que nenhum de nós vamos apontar o dedo para aquele irmão, para aquela irmã que está mais fraco, que está mais, né? Porque estão conhecendo Jesus. E o Senhor vai limpar ele, vai limpar ela. Isso não cabe a nós. Ainda temos defeito, amados. Todos nós temos defeito. Precisamos nos purificar. Vamos fazer igual a esta mulher, sempre nos pés do Senhor Jesus. Percebeu que você fez alguma coisa errada? Corre para os pés do Senhor Jesus. Peça perdão a Ele, peça perdão a Deus. Reconcilia-te com o Pai Celestial. Renova com as suas lágrimas espirituais, com as suas lágrimas também do corpo. Diga, Senhor, tenha piedade, eu não quero errar mais. Olha, a tua palavra está abrindo a minha mente, Senhor, diante de tudo isso. Eu quero continuar, Senhor, te servir. Amado, se você maltratou algum irmão, se você maltratou alguma irmã,
em nome de Jesus, seja humilde, faça igual a essa prostituta, seja humilde. Vai para os pés do Senhor, vai ao encontro daquele teu irmão que você maltratou, encontro daquela tua irmã que você maltratou, reconcilia-te com ela também, e as tuas ofertas na presença de Deus serão perfeitas, cada dia mais. E assim, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado aos que nasceram em Cristo Jesus, desde o ventre da sua mãe. Os outros estão nascendo em Cristo Jesus nos seus batismos, como nós também, no batismo, nascemos, mas estamos dizendo daqueles que estão nascendo dentro da graça, ainda que não fez conserto, depois faz o conserto, e vai falar, eu dou graças a Deus pelos tantos anos que eu tenho dentro da graça. Amados irmãos, precisamos também entender que aqueles que estão entrando na graça de Jesus Cristo, conhecendo Jesus, as dívidas dele diante de Cristo é mais perdoado do que qualquer um de nós que estamos aqui. Porque o pecado dele é tão grande, ou tão grande dela, que muitos que foram nascidos não fizeram esses pecados. Mas também tem alguns que fizeram, viu, irmãos? Aqueles que não dão valor à palavra de Deus e fizeram. Esse nós vamos deixar para o Senhor Jesus, nós não vamos acusar ninguém, porque nenhum de nós nem temos autoridade de estar no trono de Deus ou do Senhor Jesus para julgar as almas, porque as almas pertencem a Cristo. Foi Ele que morreu por nós. Então, todos nós sejamos somente humildes e não tenhamos esse pensamento maligno de julgamento de pessoas. Mas oremos pelas pessoas. Existem pessoas que não têm caráter. Essas vão se entendendo com Jesus. Vamos prosseguir o amor em Cristo Jesus. E Jesus, aqui na palavra, ele disse muito bem. Então, sabe, Simão, glória a Deus, aquele que muito tem dívida vai amar muito o seu credor. O que tem pouco, esquece muito fácil. Irmãos, isso nos ensina. Nós que estamos andando na graça de Jesus Cristo. Dê valor a esta graça, viu, meu amado? Mas o que é a graça? A graça é o perdão de Cristo que deu para você. A graça é você saber que você não merece nada disso. E o Senhor Jesus te dá de graça o perdão, para você ser filho de Deus e filha de Deus. Então, dê valor a esse perdão de Jesus na tua vida. Esta mulher, ela não esperava o perdão de Jesus, ela só queria estar ali, porque as palavras do Senhor Jesus penetrou no coração dela. Ela não queria mais sair de perto dele. O amor que ela teve era um amor mais ágape, um amor mais espiritual, amor de Deus. E aqui então, amados, Jesus olha e vai falar com ela. Para de falar com Simão. Você vê que Jesus não falou de Simão. Simão, seus pecados estão perdoados. Jesus não falou isso com Simão, não, o fariseu. Mas Jesus vai falar com a pecadora. Vai falar com essa mulher prostituta. Olha que Jesus fala com ela no versículo 48. O Senhor disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. Irmãos, mais uma vez, Jesus falando com ela. Eu vou repetir isso, porque isso tem que estar em nosso coração. Os teus pecados te são perdoados. Meus amados, aquela mulher olha para Jesus Cristo. Se ela já estava em choro, imagina ela, como chorava. Igreja, agora olha o cumprimento da boca, da palavra da boca de Jesus. Olha o versículo 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si. Aí um começou a conversar com o outro. Aquele cochicho, sabe? Que um olha para o outro. Ô, fulano, vem cá. Você viu? Olha só. Quem é ele? Quem é esse que até perdoa pecados? Quem é ele? Um começou a falar com o outro à mesa. Veja, irmãos. Houve uma dissensão ali. Houve umas perguntas ali e houve dúvidas. Isso já chegou a acontecer em outra parte, que vocês lembram que Jesus estava pregando dentro de uma casa e não podendo, estava tão cheia a casa que ninguém pôde entrar naquela casa. Então, aqueles 4 moços segurando um paralítico numa maca, subiu em cima do telhado, destelhou o telhado e desceu.
Quando aquele moço, aquele paralítico, desceu até o chão, todo mundo olhando, Jesus disse: filho, perdoados são os teus pecados. Lembram disso? Olha lá. E aí todo mundo começou a falar: isso é blasfêmia. Como que ele pode falar uma coisa disso? É só Deus que perdoa. Jesus, conhecendo o coração dele, falou: bom, qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer a ele: toma tua cama e anda? Para dizer que o Filho de Deus, né, o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tem poder nos céus e na terra, ele mesmo diz: filho, toma tua cama. Já foi perdoado o pecado dele, ainda ele recebe a segunda graça, o perdão, já recebeu e recebe então o milagre. Pega a tua cama e anda. E aqui começou nessa mesa de jantar, aonde ela estava prostrada nos pés do Senhor, na sua humildade, os que estavam à mesa começaram a razoar, começaram a um perguntar entre um e o outro para saber, eles tinham dúvida. Irmãos, a mulher não tinha dúvida nenhuma que Jesus era o Salvador. A mulher não tinha nem dúvida nenhuma que ele era filho de Deus. Irmão, por esta mulher ser pecadora, por ela ser judia também, ela sabia das leis de Moisés, ela sabia também que nas profecias ia vir o Messias que ia salvar o teu povo, e ela reconheceu o seu Salvador. Glória ao nome do Senhor Jesus. Igreja, vocês conhecem o Salvador de vocês também, não conhecem? Vocês reconhecem. Irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Continuamos a amar a Deus, irmãos. Glória a Deus. E aí, quando eles falaram isso, disse o Senhor Jesus à mulher, ele completou. Primeiro ele fez a pergunta, perdão, não é a pergunta, ele para de falar com Simão, recapitulando aqui, falando aqui, ele vai falar para a mulher, olhando para ela, direcionou, falou: os teus pecados te são perdoados. Nesse momento tem uma conversa entre os fariseus, porque o fariseu não estava só, ele tinha os seus amigos fariseus lá também, não é verdade? E estava ali, e um começou a fazer pergunta para o outro, e Jesus termina a conversa, não foi só uma palavra que ele falou com a mulher, ele tinha que terminar essa conversa. E ele diz no versículo 50, dizendo, disse a mulher, sabe por quê? Olha, irmão, olha o que ele diz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amado, o que o Senhor Jesus está querendo dizer? A tua fé te salvou. Irmão, nós precisamos ter fé para que a nossa fé nos salva. A fé em Cristo Jesus nos salva. Qual é a fé desta mulher? A fé dela, que Jesus falou, a tua fé te salvou. A fé é que ela foi procurar o Senhor Jesus, ela enfrentou aqueles homens humilhando ela enfrentou desprezos, mas ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Ela não tinha nenhum problema de enfermidade, era uma mulher que tinha provavelmente saúde, não estava aleijada, cega, não tinha nada. O que ela tinha é um pecado, porque ela é pecadora, que ela fazia as suas prostituições. E ela foi liberta da prostituição, porque ela tinha fé que ela queria mudar a vida dela e ela não conseguia. E Jesus mudou a vida dela. E ela teve a fé no Senhor e o Senhor mudou a vida desta mulher. Em nome de Jesus Cristo, irmãos e irmãs, o Senhor já mudou a vida de todos vocês. E precisamos agora cair em si e saber que nós temos que continuar amando o nosso Senhor e não sair dos pés dele. Irmãos, olha, cada um de vocês tem uma história. Só Deus e você sabe de onde você veio, da onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. Irmãos, nós temos que ter fé, ainda que alguém nos despreze, ainda que alguém vire as costas para nós, ainda que alguém difama vocês, ainda que alguém levanta calúnia contra vós, ainda que alguém afasta os seus amigos, afasta os irmãos de vocês, continua com a fé em Jesus, chora nos pés dele, porque o Senhor não vai deixar você para o inferno, para o lago do fogo. Ele vai te salvar, você vai entrar no reino. Lá no reino, ninguém vai te desprezar. Lá no reino, nós sentaremos à mesa junto com Abraão, Isaque, Jacó, todos os santos, os anjos estarão lá. Todos nós estaremos amando uns aos outros, continuamos contemplando a face de Deus, e nós teremos o nosso Senhor, o Rei da Glória, nos conduzindo e nos ensinando. Teremos a eternidade
para viver feliz com Ele. Todas as lágrimas serão removidas dos vossos olhos. A morte não vai mais existir, não estará lá para nos destruir, porque Cristo mesmo removerá a morte, e também não haverá mais enfermidade nenhuma, as dores vão acabar, os sentimentos de tristeza, de angústia, tudo vai acabar em nome de Jesus. Então, irmão e irmã, em nome de Cristo Jesus, levanta a tua cabeça agora, você que está abatida, você que está abatido, vocês que não têm mais esperança nenhuma, achando que as pessoas estão virando as costas. Sim, tem muito fariseu que faz isso dentro da igreja, tem sim, dentro da igreja, são irmãos e irmãs, mas é porque eles são poucos perdoados, ou seja, não é que Jesus perdoou tudo deles, mas eles se sentem santos. Tem muito crente que se sente santo e começa a se sentir santa e começa então a acusar o dedo para um, para outro. Vocês lembram daquela oração que Jesus falou de um fariseu e também de um publicano? O fariseu batia no seu peito, né, irmão? Salve, era o fariseu, e ele dizia: eu sou santo, eu dou o dízimo, eu faço as minhas orações, eu faço isso, dou as esmolas, eu não sou igual a esse publicano, e começou a apontar os pecados daquele publicano. Isso, os dois diante de Deus, fazendo as suas orações. E aí, de repente, aquele homem ouvindo o seu acusador, o fariseu, glória a Deus, e de repente chegou a vez dele orar a Deus, e ele abaixa a cabeça, sentimento de dor, como esta mulher, a pecadora, e ele bate no peito, com a cabeça baixa, não tem nem coragem de olhar para o céu, porque ele reconheceu todo o teu pecado, e ele disse: ó Deus, perdoa, sou um fraco pecador, um frágil. E ele falou aquelas palavras dele, e ele não conseguiu mais orar, ele saiu angustiado. E o Senhor Jesus falou: qual destes foram justificados pelo Pai? Foi aquele que realmente saiu triste, angustiado, reconheceu seus pecados, só pediu misericórdia. E o fariseu foi justificado? De maneira nenhuma. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, ame o teu irmão, ame a tua irmã, ame o teu próximo. Nós temos que aprender a lidar, irmão, com este amor. Este amor tem que brotar no teu coração. Isso aí é fruto, irmão. O amor é fruto do Espírito Santo. E para ter fruto do Espírito Santo, nós temos que ter o Espírito Santo interagindo na nossa vida. Nós temos que deixar que o Espírito Santo tudo faz. Amados irmãos, tira as razões da vossa vida. Não, comigo é assim. Não, não faça isso. O fariseu fazia isso. Você viu qual é o final dele? Não foi justificado. Mas aquela que sabe que é frágil, esses são justificados. Deixa Deus justificar a tua vida. Deixa Jesus fazer como fez com aquela mulher. A tua fé te salvou. Irmão, produza esse fruto. A fé é um fruto. Produza em ti. Vê em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito, que é do Espírito Santo, é o amor, que é a caridade, o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fé. Vou repetir, a fé. Tá vendo? Isso é fruto, não é o dom, é fruto do Espírito Santo. Produz esse fruto, meu amado, produz esse fruto, a fé. A tua fé te salvou. Irmão, Jesus justificou aquela mulher, perdoou. Você viu que ela nem foi batizada, irmão? Eu creio que depois ela aceitou, mas ela já recebeu o perdão antes de ser batizada. Nós não sabemos aqui na história, mas por certo ela aceitou o batismo, com alguma coisa, Deus sabe. O mais importante que nós vimos aqui, Jesus perdoou os pecados dela. E o fariseu Simão lá que julgou, ele se sentia santo, para que ele vai pedir? Nem pediu perdão a Deus. Então, irmãos, precisamos rever isso na nossa vida. E aqui está a palavra de Deus para todos nós que estamos aqui. Queridos, em nome de Jesus Cristo, sejam cheios do Espírito Santo para vocês produzirem os frutos que o Espírito Santo nos ensina. Repito, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tem o versículo anterior que fala do fruto da carne. Fruto da carne, não, obras da carne. O fruto é do Espírito Santo. É o versículo 22. Vamos produzir frutos, irmãos. Vamos produzir. O amor vai interagir.
Glória a Deus. E deixa aqueles que querem realmente, que conhecem a verdade e querem continuar nos pecados, esses vão se entender com Jesus Cristo. Salva a tua alma. A tua fé te salva. A tua fé te salvará. Porque se você tem fé em Jesus, você está salvo. Você tem fé no Senhor Jesus? A igreja tem fé em Jesus? Vamos aqui, irmãos. A pergunta: vocês têm fé em Cristo Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Tem, meus amigos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui está o conselho da palavra. Tudo que vocês estão passando, tudo que fizeram contra vós, só continua no Senhor. Faça a vontade de Deus na tua vida. Trabalhe para Ele. Qual é a vontade? Que você o ame, que você sirva a Ele, que você dê um bom testemunho, que você brilhe na presença dEle e brilhe no mundo para o povo ver que Jesus habita na tua vida, que o Senhor Jesus está no controle da tua vida. Confia nele e vamos glorificar a Deus, porque quando Cristo vier nos buscar, já entraremos com Ele na sua glória, estaremos com Ele, reinando com Jesus. Então, esses são os conselhos da palavra de Deus. Ficai firmes, fortes, em Cristo Jesus, fervoroso, que nada mude a vida de vocês. Ainda que alguém te negar, irmãos, vai ter aquelas pessoas que nem querem vocês junto perto deles, não querem nem participarem com vocês. Irmão, não importa. O que importa é Cristo com você, sabe? Porque só Jesus nos dá a paz. Qual é melhor? Estar no meio de pessoas que estão nos machucando e produzindo tristeza em nós, ou estar a sós com Cristo Jesus, produzindo o fruto do amor? E quando o Senhor nos levar perto dele, o que sairá da tua boca é o unguento espiritual, palavras de perfumes espirituais, como de Cristo para aquela mulher. Assim será a vossa boca para o mundo, e o Senhor sentirá o cheiro, o mundo sentirá o cheiro de Cristo no abrir da boca da serva de Deus, do servo de Deus, e o nome de Deus será glorificado. Esta é a palavra que o Senhor nos envia nesta manhã. Sejamos firmes, fiéis, fervorosos, alamai, cantarem Jesus, amando Cristo de toda a nossa alma. O Senhor está no controle de tudo, Ele é Deus Filho, e o Senhor está conosco, Ele é o nosso pastor, Ele nos ensinou. Meus irmãos, reflita nesta palavra, comunhão, rumina ela no seu coração, começa a olhar como esta mulher, esteja lá sentindo como essa mulher sentiu, e sinta o perdão como Cristo perdoou aquela mulher, assim é nas vossas vidas também, e também perdoa o teu próximo, os teus irmãos, até os teus inimigos, para que eles sintam o perdão que Cristo deu em tua vida. Transfere. E se eles não derem valor, eles estarão que nem os fariseus, mas se derem valor, serão como essa pecadora, reconhecendo que o Senhor está na tua vida. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou abrir para todos aqui. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém.